Olá, bom dia a todos. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar e é um prazer imenso aqui estar novamente aqui nesse Summit, né, com o pessoal da Pieta, né, para bater esse papo com vocês, né, compartilhar um pouquinho aqui sobre esse tema, né, sobre energia solar com baterias e aprender um pouquinho com vocês aí também, né. Acredito aí que no final da palestra a gente vai ter uma sessão de perguntas, né, e comentários. Então, a gente sempre procura trazer, mas também sempre leva alguma coisa de volta, né? Esse tema é um tema interessante, né? Um mercado que eu costumo dizer que o céu é o limite, né? Energia solar com baterias, né? As baterias, elas estão aí para impulsionar cada vez mais as renováveis, né? A gente sabe que as renováveis, sobretudo a solar e a eólica, né? Elas são fontes intermitentes, e quando você conjuga essas fontes com baterias, né, você elimina essa intermitência, né, você tem todo o controle, né, de quando consumir essa energia, né, a gente sabe que a energia, ela precisa ser consumida, né, assim que gerada, né, a não ser que a gente tenha um sistema de armazenamento, como é o caso das baterias. Alguns mitos, né, algumas questões aí não muito bem entendidas, né, principalmente pelos profissionais aí do setor, né, sobre a possibilidade ou não, né, existe aí um mito de que as baterias elas não podem ser utilizadas, né, em aplicações em que há uma conexão, né, da unidade consumidora com a rede elétrica, né, a gente vai falar sobre isso, né, não é completamente verdade, né. E também a questão né, a gente sempre ouve, mas esse mercado, as baterias estão caras ainda, né, inviável. A gente também vai procurar quebrar esse mito aí, mostrando, inclusive, alguns casos práticos já no Brasil, né, e eu acho que a minha principal missão aqui com essa apresentação, né, com vocês, é mostrar para vocês que está aqui um grande diferencial, uma grande oportunidade de vocês gerarem um diferencial para o cliente de vocês, para que vocês sejam diferenciados também no mercado, né? Então, vamos lá. Para quem ainda não conhece o Canal Solar, né, a gente é o principal veículo de comunicação aí do setor de energia solar brasileiro, né? A gente tem ali o nosso portal na internet, né, canalsolar.com.br, onde a gente publica diariamente notícias, artigos, vídeos, os conteúdos das mais diversas formas, né, para que vocês se mantenham informados, para que vocês se mantenham atualizados sobre as coisas que estão acontecendo no mercado, né, e a gente sabe aí que informação, né, bem utilizada, né, gera diferenciação, faz com que vocês se preparem, né, essa é sempre a ideia do Canal Solar, deixar vocês preparados para os desafios que vocês têm aí no dia a dia de vocês, que eu tenho certeza que não são poucos, né? A gente tem também a nossa área de cursos, né? Também posso falar aí né, sem modéstia, que são cursos realmente gabaritados, né? A gente sempre procura trazer professores que atuam no setor, né, que fazem na prática, que tem todo os conceitos técnicos, né, muito bem sólidos, e que aplicam aí na prática nos projetos diferenciados, né, esses conhecimentos para entregar cada vez mais produtos e soluções melhores para os clientes deles, né. Então, os nossos cursos são feitos a gente tem a participação desses profissionais para que vocês ganhem conhecimento, né, e ganhem um conhecimento através aí da experiência desses profissionais também, tá? Entrando aqui no tema, né, falar sobre armazenamento de energia, né, os mais antigos, aí, os mais saudosos, né, ou até céticos, né, vão falar, mas Bruno, armazenamento não é nada novo, né, as próprias usinas hídricas que a gente tem hoje, né, elas armazenam a energia na forma aí de energia potencial, né, você acumula num reservatório, né, uma quantidade de água, e você vai, né, abrindo e fechando ali as comportas, você vai turbinar essa água, né, e essa água ela vai girar, né, um gerador, e a energia vai ser transmitida, né, então essa água que está ali armazenada é um armazenamento de energia, né, assim como, por exemplo, as térmicas também são, né, você acumula energia ali, né, num estoque de carvão, por exemplo,
e queima esse carvão nos momentos em que você precisa de energia, né? Mas a gente vai, isso é verdade, né? Isso é fato, né? Não é um erro conceitual isso, né? Na verdade é o início ali do armazenamento de energia, mas a gente vai procurar falar das tecnologias e principalmente a tecnologia que mais tem crescido nesse momento, que é a tecnologia de baterias. Aqui do lado direito a gente tem um quadro, né, mostrando outras tecnologias de armazenamento, né? A gente tem aí as usinas reversíveis, por exemplo, né, que são aquelas usinas que de alguma forma fazem o bombeamento, né, dessa água que passa pelas comportas de uma usina hídrica, por exemplo, né, você bombeia ela novamente lá para o reservatório alto, né, os flywheels, ar comprimido, falando um pouquinho mais aqui de coisas mais novas, né, os supercapacitores, né, que são ali também uma forma de armazenamento, né, principalmente aquelas aplicações que necessitam de uma potência muito elevada, né. Vou usar aqui como exemplo os carros elétricos, né, eles precisam ali para ter o arranque, de repente uma forma de armazenar energia elétrica diferente, tá? Mas a gente vai falar principalmente das baterias eletroquímicas, né? A gente vê, inclusive, um grande aumento aí das disponibilidades, né, de tipos de tecnologias eletroquímicas diferentes, né, chumbo ácido, né, já é uma tecnologia um pouco mais antiga, né, mas principalmente as baterias de íon lítio, né, que conseguem aí agregar uma densidade de energia, né, muito elevada, né, você consegue armazenar bastante energia em pequenos volumes, o custo dela tem sido cada vez mais competitivo e principalmente a vida útil, né? A gente está falando de baterias aqui que bem utilizadas, né, bem dimensionadas, vão durar ali, né, nas aplicações com a energia solar, elas vão durar ali pelo menos 20, 25 anos, tá? Falar um pouquinho de panorama de mercado, né? Falar de preço das baterias, né? A gente vê cada vez mais os preços das baterias mais competitivos. Trago aqui para vocês um quadro produzido aqui pela Bloomberg, né? NEF, né? Que é um braço aí da Bloomberg que trata das questões aí do setor elétrico, né? Mundial. E a gente consegue ver que as baterias elas têm tido, né? Um declínio, né? No preço similar ao que a gente tem visto na energia solar. Né? É óbvio, né, que ainda esse mercado não é tão maduro, no mercado de baterias, no mercado de armazenamento não é tão maduro ainda quanto a energia solar, mas a gente vê essa tendência de queda de preços, né? E a gente espera que principalmente aí com uma massificação aí da produção dos carros elétricos, né? A gente já tem vários sinais, né? A gente já tem lá regulamentações na Alemanha, na Inglaterra, né, para que a partir aí já de 2025 não se produzam carros 100% a combustão, né, vão ter que ser carros híbridos ou até elétricos, né, a Alemanha, né, sempre dá um passo à frente quando a gente fala de sustentabilidade, de energias limpas, né, mesmo com a regulação permitindo a produção de carros híbridos, né, a tendência é que as montadoras já a partir de 2025 foquem nos veículos 100% elétricos. Quando você tem uma produção massificada, né, como é, por exemplo, a indústria automotiva, né, você faz com que o preço desses componentes eles se reduzam, né, dentre eles o principal, obviamente, acaba sendo as baterias, né. Então a gente vai ver, né, uma aceleração aí no declínio dos preços das baterias nos próximos anos devido a esse grande movimento que a gente vê no mercado de veículos elétricos. No Brasil também, né, ainda que um pouco tímido, a gente vê crescendo esse mercado, né, quando a gente compara aí a venda de veículos elétricos em 2020, comparada aí com 2019, né, que são os anos fechados que a gente tem, a entrega de carros elétricos, ela mais do que triplicou, né, então também é um mercado tímido, mas que está crescendo. E, além disso, né, a gente vai ter um mercado muito atrativo do ponto de vista de custo e aplicação, né, nas baterias, né, que a gente chama de second life, né, ou segunda vida das baterias, né. O que seriam essas baterias, né, essa segunda vida das baterias? Né, a aplicação em veículos elétricos,
ela acaba sendo um ambiente muito mais hostil do que, por exemplo, utilizar, né, numa residência, utilizar numa propriedade rural, num estabelecimento comercial, né? Então, basicamente, aquela bateria, né, que não vai servir, né, para o carro elétrico, né, devido a essa robustez maior que ela tem que ter, né, ela não vai ser jogada fora, né, ela vai ser mais do que útil aqui na energia solar, né? Ela não vai servir mais para o carro elétrico, mas vai servir muito bem para as aplicações que a gente vai ter ali, né, controladas num ambiente não tão hostil quanto são as ruas, as estradas, enfim, né? Então, também será uma alavanca muito importante para o mercado de armazenamento de baterias, né, com energia solar. Aqui eu quero falar sobre as aplicações aqui mais comuns, né? A gente tem aqui a distinção, né, principal, né, de dois tipos, né, que a gente chama na frente do medidor, né, ou front of the meter, aí em inglês, né, ou atrás do medidor, né, behind the meter. Para trás do medidor, para frente do medidor é tudo que tem para fora, né, da unidade consumidora, então são as redes de transmissão e distribuição, são os geradores, né, tudo aquilo que está fora da unidade consumidora. E para trás do medidor, né, é o que a gente tem para dentro ali da residência, que a gente tem para dentro de uma indústria, né, para dentro do consumidor de fato, tá? Algumas aplicações interessantes que a gente vai ver na frente do medidor é a questão do ajuste dos níveis de tensão, né, a gente conseguir aplicar essas baterias para regular melhor a tensão e frequência, né, ter uma energia de maior qualidade. A gente vê principalmente aí nos alimentadores mais longos, né, lá nas propriedades rurais, por exemplo, muita flutuação de tensão, né, muita variação de frequência, o que causa, inclusive, aí, queima, às vezes, de equipamentos aí dessas unidades consumidoras, né? Então, as concessionárias poderão estar utilizando, né, contratando, quem sabe, aí um serviço, né, de alguma empresa, né, que forneça isso, ou construindo elas mesmas, instalando bancos de baterias na rede, né, fora da unidade consumidora, para poder atender ali os requisitos de qualidade de fornecimento de energia. Além disso, o alívio, né, nas redes de distribuição, você pode, de repente, numa situação como a gente está hoje, né, de uma crise hídrica, né, o fantasma do racionamento de energia elétrica nos rondando, né, podem ser utilizados, por exemplo, banco de baterias, né, pontuais, né, principalmente ali nas áreas onde há um consumo muito grande de energia, em complemento aí aos geradores que a gente tem, né, na rede, né, e também os serviços ancilares, né, são serviços aí que podem agregar valor para os consumidores, que podem ser explorados aí pelas concessionárias de energia, tá? Atualmente a gente não tem regulação, né, uma regra específica, né, que tenha bem delineado aí as regras para se explorar essas baterias na frente do medidor, tá? Então, existe uma chamada técnica da ANEEL, né, que se encerrou até no começo de junho, né, buscando trazer informações, né, buscando coletar informações, na verdade, da comunidade, né, da sociedade como um todo, né, dos players aí do setor elétrico, para que crie essa regulação. E a gente tem também as aplicações aí atrás do medidor, como eu falei, né, que é para dentro da unidade consumidora, né? E aí dentro dessas possibilidades a gente pode fazer arbitragem, né? O que é arbitragem? A gente carregar essas baterias, por exemplo, num horário onde o preço da energia é mais barato, né, e consumir essa energia num horário que ele é mais caro, né, o horário de ponta e fora ponta. A gente sabe, quem está aí no setor elétrico, né, quem está aí no mercado de energia solar, sabe que, por exemplo, né, para um consumidor do grupo A, ou até para um consumidor da tarifa branca, a gente vai explorar aqui alguns cases, inclusive, a respeito disso, né, eles têm essa vantagem de poder carregar essas baterias, né, por exemplo, ou da rede elétrica, ou através do seu sistema solar fotovoltaico, que torna mais barata ainda essa energia, né, e utilizar dessa energia nos períodos aí em que a energia é mais cara, né. Redução da demanda contratada também para os consumidores do grupo A, né, o famoso peak shaving, né, você pode garantir, né, que a energia ou a potência consumida instantaneamente da rede seja menor, né, porque você tem ali a disponibilidade dos bancos de baterias para fornecer essa energia maior aí nos momentos
que você precisar, né? Principalmente em aplicações que você tem picos, né, de consumo de potência, né, picos momentâneos, essa possibilidade de utilizar o peak shave, né, baterias para fazer peak shave é interessante, tá? Sistemas de backup, né, a gente não precisa falar aqui, né, quem que gosta de ficar sem energia elétrica, né? Eu tive aí na semana passada aqui experiência aqui em casa de ficar 1 hora sem energia elétrica, né? E já cria aqui um problema danado, né? Nas atividades nossas aqui em casa, né? Então, cada vez mais também a gente vê, né, essa dependência da energia elétrica, cada vez mais a gente tem produtos tecnológicos em casa, né? Esses produtos geralmente são alimentados através da energia elétrica. E ficar sem energia elétrica causa um grande transtorno, né? É uma das grandes dores, inclusive, aí dos proprietários, né, de sistemas solares fotovoltaicos atualmente, né? Nos sistemas convencionais, um grid conectado à rede, né? A gente até por norma aí da concessionária, a gente precisa se desligar quando há uma queda de energia, né? Então, é uma grande possibilidade aí de utilizar baterias para curar essa dor aí do cliente, né? E o off-grid puro, né, na sua essência, né, ou na verdade aí é o pai da energia solar fotovoltaica, a aplicação aí que começou, né, a demandar de energia solar fotovoltaica. Sistemas off-grid são utilizados principalmente em locais aí onde não há a disponibilidade da rede elétrica, né, e aí a gente pode elencar entre eles, por exemplo, aí sistemas de irrigação na área rural, né, que estão muito longe, estão muito afastadas aí de subestações de energia elétrica. Então, acaba sendo muitas vezes mais viável, né, a gente trazer um sistema solar com sistemas de baterias, né, do que construir 20, 30 quilômetros de linha de distribuição, colocando postes, condutores, proteções e por aí vai, tá? Essas aplicações, né, behind the meter, ou atrás do medidor, elas são permitidas, né, e isso é um dos mitos aqui que a gente acaba quebrando, né, de que não é possível a gente instalar, né, baterias em sistemas que estão conectados à rede, por exemplo, né. Tem que ser tomados alguns cuidados, né, hoje a gente não pode injetar a energia da bateria ou paralelizar o fornecimento, né, da energia através das baterias com a rede pública, né, a gente precisa ter um seccionamento da rede para fazer isso, o que é perfeitamente possível, né? Hoje aí a gente tem aplicações já realizadas no Brasil que são, né, inclusive aí aprovados pelas concessionárias de energia, né? Desde que você garanta, né, e mostre que você não vai paralelizar nos momentos em que a bateria estiver operando, né, com a rede elétrica, né, não tem problema nenhum, né, você pode colocar uma chave de transferência, como é feito hoje com os geradores da diesel, por exemplo, né, nos hospitais, supermercados, principalmente, né, você consegue implementar na sua aplicação algo desse tipo e garantir aí o isolamento total. A gente vai ver até alguns cases reais aí mostrando isso, tá bom? Uma pergunta, né, corriqueira que a gente vê, né, o quanto custa, né, instalar energia solar com baterias, né, e como eu falei ali anteriormente, a gente vê esse preço caindo cada vez mais. Mas a pergunta que a gente tem que fazer também é quanto custa ficar sem energia, né? Quanto custa, por exemplo, né, aqui eu coloquei, ficou um pouquinho escondido, né, mas quanto que custa para, por exemplo, um supermercado, né, que enfim, né, depende da energia elétrica para que os seus caixas operem, né? Quanto que custa para um dono de supermercado, por exemplo, né, que está lá numa região afastada, que várias vezes ele tem problema com o suprimento de energia, né? Cai energia a todo momento. Quanto que custa para ele ficar sem faturar, né? Ter uma fila lá de pessoas dentro do supermercado com seus carrinhos cheios e não poder faturar, né, essas compras, né? Os clientes não vão ficar ali esperando 30 minutos, 1 hora, para poder passar no caixa, né? Aquilo ali é uma venda que não aconteceu, né? Quanto que custa para um produtor rural, por exemplo, né, uma produtividade baixa devido a um período de seca, né? A gente teve esse exemplo, para quem aí tem mais
contato com produtores rurais, né? A gente teve aquele fenômeno de laninha no começo do ano, e uma seca brava aí no Brasil todo, né? Produtores rurais perderam aí, né, praticamente aí 70%, 80% da sua safra, né, a safrinha do milho aí, né? Então, quanto que custa para esse cara, né, não ter uma energia, por exemplo, né, para alimentar um pivô de irrigação, né, de uma forma competitiva e barata, né? Custa bastante, né? Quanto que custa para uma residência, como eu falei, né, o conforto das pessoas, né, ou mais do que conforto, né? Hoje em dia aí com o home office, né, você está trabalhando, de repente uma reunião importante com um cliente de vocês, né, uma venda de um serviço, de um produto importante, e você não pode acessar porque não tem energia elétrica, né, não consegue nem, de repente, se comunicar com o seu cliente, né? Quanto que custou para você não ter essa energia, né? Um outro exemplo aqui também, né, um produtor aí de leite, né, que tem ali tem que garantir, né, o resfriamento do teu produto, senão ele acaba perdendo esse produto, né, não consegue entregar para o seu cliente, né, para o cliente dele, perder toda essa produção, né? Então, é essa pergunta que a gente tem que fazer para chegar na viabilidade, né? Até outro dia eu assisti uma entrevista, não lembro de qual era um secretário lá do Ministério de Minas e Energia, e ele falou, né, uma coisa, né, que a gente já sabe, né, mas repetiu isso, né? A energia mais cara é aquela energia que não foi entregue, né, para o consumidor não conseguiu utilizar aquela energia para tocar um processo fabril ou para fazer uma venda de um produto, de um equipamento. Essa é a energia mais cara, né? E as baterias, elas acabam solucionando esse problema, né? Você tem ali uma possibilidade de fornecer energia mesmo nos momentos em que a rede não está operando da forma correta, tá? Vamos passar aqui agora por alguns casos reais, né, de sistemas que já foram instalados no Brasil e que estão sendo instalados no Brasil com viabilidade, né? Trago aqui um primeiro exemplo de uma aplicação residencial, né, utilizando aqui a tarifa branca, né? Então, foi instalado aqui nesse caso um sistema de energia solar com baterias, né? Carrega-se a bateria durante o dia com a energia solar, e aqui nos períodos aqui onde o preço da energia é muito maior, né, no caso aqui da tarifa branca, e coincide inclusive aqui, né, com o horário de maior consumo de uma residência, por exemplo, né, você consegue, né, desligar, né, se desconectar da rede e consumir a energia que foi armazenada na sua bateria, né? Então, aqui, na verdade, aqui nesse caso, né, o que vai acontecer, né, você vai ter um afundamento no consumo aqui, né? O consumo, ele vai zerar, né, porque você vai se desconectar da rede, né, olhando aqui do ponto de vista do medidor, né? Você vai se desligar da rede e a tua energia vai ser fornecida pelo seu pelo seu banco de baterias. Então, você vai ter, né, com a tarifa branca, a oportunidade de ter uma tarifa no horário de fora a ponta mais barato do que o horário convencional, né? Você já tem uma vantagem aí, e nos momentos de ponta você coloca o seu sistema com baterias para operar, tá? Em algumas concessionárias isso já né, depende muito desse delta, né, a viabilidade, né? O delta entre o preço da energia convencional e o preço aqui do horário de fora a ponta aqui, da tarifa branca, né? Quanto maior esse delta, né, maior vai ser a rentabilidade, maior vai ser o retorno desse consumidor, tá? Em alguns estados já é mais do que viável você utilizar essas aplicações, em algumas concessionárias, em algumas áreas de concessão. E uma coisa bacana que acontece nesse tipo de aplicação é que, além de você ter um retorno financeiro, né, devido a essa arbitragem que você está fazendo, esse consumidor, ele ganha, né? Aqui está entre aspas, né? Até coloquei entre aspas aqui também, mas ele, de fato, ele ganha um sistema de backup, né? Ele pode utilizar esse sistema de bateria, por exemplo, né, para fornecer energia para aquela residência nos momentos em que a rede está fora, né? Então, você consegue entregar, né? Isso é uma coisa comum, né, das aplicações com bateria. Geralmente, você consegue entregar mais do que uma função,
né, mais do que um benefício para o seu cliente, né? Então, você ganha aqui, inclusive, aqui um elemento emocional para convencer o seu cliente a investir num sistema com baterias, né? Não fica só naquela conversa ali, mais racional de retorno de investimento, né? Mas você também tem uma alavanca ali emocional para colocar energia solar na residência do seu cliente. De forma similar, a gente pode aplicar, né, com base nesses mesmos conceitos, né, aplicar esse sistema de baterias com energia solar em consumidores do grupo A, né, para fazer exatamente a mesma coisa, né, carregar essas baterias no momento em que a energia é mais barata, eventualmente até através ali da energia solar, né, e consumir, né, essa energia que foi acumulada nas baterias nos momentos ali em que a energia é mais cara no horário de pico, tá? Praticamente em todo o Brasil, né, já é viável aqui para os consumidores do grupo A utilizar essa aplicação com baterias para fazer essa arbitragem e ter um retorno financeiro, né? Existem, por exemplo, né, estabelecimentos que já utilizam geradores a diesel hoje em dia para fazer essa situação, né, que acaba não sendo viável, né? O diesel está caríssimo, né? Vocês devem estar acompanhando aí os preços, né? Mas com baterias acaba sendo uma operação viável, né? Fazer esse desligamento durante o horário de ponta, consumir essa energia das baterias e ter essa vantagem financeira, né? E para aqueles consumidores que eventualmente não têm um gerador a diesel também, vocês conseguem, né, implementar esse sistema com baterias. Pensa, por exemplo, né, num restaurante, num hospital, né, que é muito ruim você estar ali, né, utilizando um diesel, né, com aquele ruído sonoro, com aquela emissão ali de carbono ali, né, no escapamento ali do gerador a diesel, né, na hora que ele precisa jogar aqueles dejetos, né, do combustível que foi queimado, né, tem uma aplicação, né, mais limpa, né, mais sustentável, né, uma aplicação que irá atrapalhar menos ali o seu negócio, utilizando essas baterias, tá? Inclusive, vocês podem aplicar já, né? Vocês podem trabalhar, né? A tecnologia já nos permite, os equipamentos que a gente tem no mercado já nos dão a possibilidade de instalar em paralelo ali um sistema de baterias com energia solar e com gerador a diesel, né? Ele não precisa vender, não precisa se desfazer, pode utilizar aquele diesel para, de repente, em momentos em que a energia solar não está disponível, né? E você não consegue, por algum motivo, carregar suas baterias, né? Você quer carregar do sistema solar, né? Ou por períodos muito longos ali, sem energia elétrica, você pode utilizar o diesel em conjunto com as baterias, tá? Aplicações aí off-grid, a gente tem aqui um exemplo de uma microrrede no Brasil, né? Eu costumo dizer aí que, né, para quem já é um pouco mais antigo aí também no setor elétrico, né, a gente falava até um tempo atrás em microrredes como se fosse uma coisa do futuro, né, como se fosse uma coisa distante da gente. E a gente já tem, né, microrredes com energia solar, baterias e geradores a diesel operando no Brasil, né? Isso daqui é um case que iniciou as operações no ano passado, né, no primeiro semestre de 2020. O produtor rural ele está numa região afastada, né, mais de 30 quilômetros da rede, né, então completamente inviável pensar em trazer uma linha, né, para alimentar ali um sistema de irrigação, né, são 2 ou 3 pivôs aqui nessa propriedade, e a única solução era colocar um sistema, né, isolado, um sistema ali, no caso, né, ele poderia colocar diesel, né, como existem em alguns sistemas, mas ele acabou optando por um sistema, né, com diesel e baterias, né, o diesel ele está ali mais como backup, né, caso ocorra aí longos períodos sem energia solar, né, aqui a única fonte é a energia solar que vai carregar essas baterias, né, vai alimentar os pivôs ali, eventualmente durante o dia, né, mas vai carregar o banco de baterias, né, um grande que existe aqui nessa propriedade, e vai, né, alimentar esses pivôs, né. Então, aqui, né, para vocês terem uma ideia, né, quando colocado na ponta do lápis todos os benefícios que foram gerados, né, como, por exemplo, o ganho de produtividade,
né, a redução de custo que ele teria também, caso ele optasse por trazer diesel na propriedade, né, o risco de se manusear esse diesel, né, às vezes ele acaba durante o transporte caindo, né, e sendo derramado, comprometendo ali a produtividade daquele produtor rural, né? Então, colocando todos esses benefícios aí na ponta do lápis, esse produtor rural, ele estima aí que o payback, né, de se instalar energia solar com baterias, e nesse caso com diesel também, seja de no máximo 2 anos, né? Ele dobrou a safra dele, né, dobrou a produtividade que ele tinha anteriormente. E aqui um outro exemplo, né, de um projeto também executado aqui no Brasil. Esse projeto aqui é um projeto da BYD com a TMW aqui em Campinas, né, um sistema aqui de energia solar instalado no solo com um sistema de BSS, né, Battery Energy Storage System, né, são aqui os bancos de baterias mais para projetos de um porte um pouco maior, né, como é esse o caso, né, é utilizado esse banco de baterias para fornecer energia, né, de uma forma perene, né, no grid, né, como comentei ali no início, né, as fontes solares e eólicas, elas são fontes intermitentes, né, com a adição aí de um banco de baterias, você pode criar, né, um certo nível de despachabilidade dessa energia, né, você não vai só despachar energia nos momentos em que você tem sol, né, você consegue regular ali através desse banco de baterias e garantir ali um fornecimento de energia mesmo em períodos em que há nuvens, né, ou até, quem sabe, em períodos noturnos, tá? Então, também já é uma aplicação real, né, está aqui em Campinas, né, está em operação e funcionando perfeitamente, tá? Então, as aplicações, elas estão acontecendo, tenho certeza absoluta, né, que os investidores, né, as pessoas que apostaram nessas soluções, né, conseguiram se convencer, foram convencidas, foram mostradas, na verdade, pelas empresas de instalação, né, que as atenderam, que é viável, né? E para você entregar, né, para você, como uma empresa de instalação, entregar uma solução como essa, você precisa de conhecimento, né? É um tipo de projeto um pouco mais complexo, né? Não é simplesmente você pegar uma fatura de energia e calcular ali, né, o consumo médio mensal e dimensionar o sistema solar com base nisso, né? Eu costumo brincar, né, e falo ali nos nossos cursos, nas nossas palestras, que você está brincando, né, de você é como sendo uma microrrede, né, você está realizando todas as operações que vários agentes do setor elétrico realizam para garantir ali o fornecimento de energia, né? Então você tem que saber exatamente que hora que essa energia, né, se teu consumidor ela está sendo feita, né, para você projetar o seu banco de baterias, né, projetar o seu sistema de energia solar com armazenamento da forma correta, né? Então você tem que ter ferramentas, né, próprias para isso, conhecimento, né, saber interpretar ali as informações que você tem, né, dos teus simuladores, para poder garantir que o teu consumidor não vai ficar com falta de energia, né? Você, como é o caso aqui, por exemplo, dos pivôs de irrigação, né, a única fonte que você tem disponível é a sua energia solar e a conjugação com o sistema de baterias, né? Então, esse sistema ele tem que estar bem ajustado, bem sincronizado para que não tenha nenhum problema, né, de falta de fornecimento de energia, né, e gerar prejuízos, né, e aí, de repente, aquele sonho do teu cliente de ser independente, de ser um produtor, né, um autoprodutor de energia, né, produzir, consumir ele mesmo, acaba virando um pesadelo, né, porque o sistema não vai entregar energia nos momentos que ele precisa, né, vai ter blackouts, né, ele pode ter até mais problemas do que ele teria, por exemplo, caso estivesse conectado à rede da distribuidora, né. Então, os conhecimentos, né, eles são mais elaborados, né, as responsabilidades são maiores, mas com certeza também os ganhos são maiores, né? Vejo muitas vezes os integradores, né, os instaladores aí do nosso setor reclamando, né, da concorrência, né, que hoje a briga está muito por preço, né, e aqui nos sistemas solares com armazenamento está uma grande oportunidade dele mostrar que ele é diferente, né, não ficar só na parte ali da narrativa, né, dizer que ele é diferente, né, ele de fato apresentar soluções
mais elaboradas, né, e com propriedade, né, sabendo o que está fazendo, e navegando no mercado que poucos vão navegar, né? A gente sabe, né, como a gente tem comentado aqui ao longo da apresentação, que não é, né, é complexo de fato projetar e instalar um sistema solar com baterias, né? Mas, né, essa complexidade ela vai ser compensada, né, pelo valor que você está gerando pelo teu cliente, né, para o teu cliente, né, a energia, como eu falei, a energia mais cara é aquela que não foi entregue para que ele honre os contratos que ele tem, por exemplo, né, ao ter que produzir e fornecer um dos seus produtos, né, no caso, uma fábrica, né, ou, né, como a gente mostrou lá, um produtor de leite, né, perder a sua produção porque a energia não existiu por um período e ele perdeu seus produtos, né? E a pergunta que você tem que fazer, né, qual é a dor do seu cliente que pode ser resolvida com um sistema de energia solar com baterias, né? A partir disso daí, né, você calcular quais são as perdas que ele tem caso ele não tenha a continuidade ali do abastecimento de energia, né, ver o quanto que ele perde de dinheiro, né, ao não ter energia disponível, né, uma fábrica, por exemplo, parou uma linha, todas as vezes que para essa linha ele tem que jogar o material que está ali circulando, né, um exemplo, e outros aí que a gente elencou, né, mas quanto que custa isso para eles, né? Então, esse levantamento, né, do quanto que custa para ele não ter sistema solar com baterias, que é uma das grandes dificuldades, né, para você mostrar a viabilidade financeira desse projeto, né, e aí exige de vocês uma capacidade, né, de pensar de uma forma holística, né, não só pensar, não, a fatura de energia, quanto que ele consome, vou gerar essa energia, se não tiver energia, se eu estiver gerando em excesso, eu vou injetar na rede, né, pego os créditos e acabou, né, aqui não, aqui é mais complexo, aqui o planejamento é maior, mas, como eu falei, né, os ganhos também podem ser maiores, tanto para vocês quanto para os seus clientes, né? A gente é remunerado por aquilo que a gente resolve de problemas, né? Não é nada diferente disso. Se você resolve grandes problemas, né, e traz uma rentabilidade para o cliente de vocês, com certeza vocês serão bem remunerados, né? E encerro por aqui, né? Eu acho que falei bastante já, né? A ideia foi a gente trazer para vocês uma ideia geral, né, do que é o armazenamento, né? Mostrar para vocês que é possível, sim, no Brasil, né, utilizar sistemas com baterias, e que é, em grande parte, aí, também viável, tá? No final aqui, eu acho que